Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula aqui demorada de iniciar, nós vamos estar estudando a aula 10, que fala sobre os mecanismos de transferência, uma aula introdutória sobre a termodinâmica. Bom, então os conceitos iniciais que a gente tem que ver serão os seguintes. Nós vamos ter a termologia e a termometria, tá? A termologia é a parte da termodinâmica, é a parte do estudo do calor que vai envolver os conceitos mais teóricos que envolvem o calor, o aquecimento, o resfriamento, as mudanças de estado físico e as mudanças de temperatura nos corpos, nos objetos a serem estudados. Já o objeto de estudo da termometria, ela se preocupa com a questão calculista de tudo isso, ou seja, da temperatura, dos termômetros, das escalas termométricas. Então a gente tem aí uma diferenciação, mas tudo isso está incluso no que nós vamos estudar. Tá? Então, primeira coisa que eu quero que vocês, né, façam as anotações de vocês depois da aula, enfim, façam os mapas mentais de vocês, tá? E nós temos primeiramente o seguinte: temperatura. Temperatura é a grandeza, tá, que caracteriza o estado térmico de um corpo ou de um sistema de corpos. Já a energia interna é a soma de todas as formas de energia armazenadas nos átomos e moléculas da substância a ser estudada. Um ponto importante aqui é lembrar que nós temos energia térmica, energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, energia nuclear, energia química, energia eólica. Tem uma, digamos assim, um leque muito extenso sobre essa quantidade de energia. Geralmente, as energias que são associadas ao nosso estudo de calor são a energia térmica, cinética, mecânica e potencial, mas, precisamente, nós vamos trabalhar com energia térmica, né, já que nós estamos estudando calor. Equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é quando dois corpos ou substâncias atingem a mesma temperatura. Exemplo, se você pegar, por exemplo, uma água gelada, tá? Sei lá, 10 graus Celsius, e pegar, por exemplo, um suco, digamos, uma substância, por exemplo, o suco de limão, tá? Não o suco do limão, mas só o caldo do limão que você tirou da fruta, digamos que ele está a 20 graus Celsius. Então, quando você misturar a água e o sumo, né, o sumo do suco, misturar os dois, eles vão entrar em equilíbrio térmico quando a água que está a 10 graus Celsius e essa parte do suco do limão que está a 20 graus Celsius atingirem a mesma temperatura. Aqui eu não estou dizendo que a temperatura vai ser, então, de 15 graus Celsius, que seria a metade aí dos dois, né? Entre 10 e 15 seria... Entre 10 e 20 seria 15. Não estou dizendo isso, porque para poder afirmar isso, a gente precisaria fazer o cálculo, e a gente ainda vai aprender como que faz esse tipo de cálculo, tá? Então, a gente estaria misturando as substâncias. O equilíbrio térmico é quando dois corpos, por exemplo, atingem a mesma temperatura. Isso não precisa ser necessariamente em líquidos, não precisa misturar os corpos, tá? Você pode pegar dois sólidos, uma barra de ferro que esteja bem aquecida, por exemplo, e uma barra de alumínio, encostar as duas. E aí elas entrarão em equilíbrio quando ambas atingirem a mesma temperatura. No estudo da termo... Oi? Sempre que tem maior temperatura prevalece, né? Não. Não necessariamente. Você pegar, por exemplo, não. Você pegar. Não, tipo assim, por exemplo, se eu tenho um sólido mais quente, sei lá, uma água quente, por exemplo, e uma água fria, só que, tipo. Não sei explicar. Não, porque depende, Marcelo, depende. Tipo assim, você tem que prestar atenção, depende da quantidade de matéria, né? Quantidade de massa, não depende só da temperatura, tá? Depois a gente vai aprender que isso depende da quantidade de matéria também. Por exemplo, não adianta você ter uns 500 ml de água a 100 graus Celsius, mas ter 20 litros de água a 20 graus Celsius, entendeu? Então, a que está em maior temperatura, nesse caso, não vai prevalecer, porque a massa da que tem menos temperatura vai ser muito maior do que a massa que tem menos temperatura. Por isso que não prevalece, não é só a temperatura que é importante.
a massa, também a quantidade de matéria também é importante aí para a gente trabalhar com isso, tá? Por quê, Nino? Ó, sim. Entendi. Por exemplo, quando você pega um gás muito gelado e um gás quente, vai depender também da massa? Geralmente o do gás vai depender da pressão e do volume, tá? De certa forma, o volume está associado à massa, mas como é gás, a gente trabalha com volume. Então, isso é um estudo que a gente vai ter depois desse aqui, tá? Algumas aulas para frente. Provavelmente provavelmente não, nem vai ser nesse caderno, tá? Vai ser no caderno 4 ou 5 que a gente vai estudar a questão dos gases. Que vocês já estão estudando em química, ou já estudaram em química. No caso dos gases, vai ser necessário prestar atenção não só na massa, mas não só na temperatura, mas na pressão e no volume. Que aí nós vamos estudar as variáveis de estado, vamos verificar a fórmula de Keplerian lá, aquela que PV é igual a NRT, que vocês viram em química. Inclusive, o Marcelo até fez uma pergunta na aula passada sobre isso aí. Mas a gente vai estar vendo no futuro isso aí também, em física, tá? Mas só relembrando aqui, ó, pegando como ponte, temperatura, grandeza que vai caracterizar o estado térmico de um corpo. Energia interna, todas as formas de energia que estão armazenadas no átomo e nas moléculas de uma substância em estudo. Equilíbrio térmico é quando dois ou mais corpos, né, ou substâncias atingem a mesma temperatura. Elas entram em equilíbrio ali térmico quando isso acontece. Dentro do estudo de temperaturas, né, de termodinâmica, termometria, termologia, nós temos o estudo das escalas termométricas. Existem 3 escalas que são mais utilizadas no mundo. Existe a escala Celsius, que está na maioria dos países no modelo usual de cálculo de temperatura, né, de verificação de temperatura, que é baseada na construção termométrica do ponto de fusão da água e do ponto de ebulição da água na pressão de uma atmosfera, que geralmente se encontra a fusão, né? A água vira gelo, ou gelo vira água a 0 graus Celsius, e a água se transforma em vapor, né? Ela evaporiza, tem a evaporização quando você está a 100 graus Celsius. Então, a gente tem aí o estudo dessa escala, a escala Celsius, baseada no ponto máximo e mínimo aí, digamos assim, para que a água ela passe para outros estados da matéria, tá? Só que a gente vai ver um estudo mais detalhado sobre isso, né, a questão dos estados da matéria, numa aula mais para frente. Nessa aula, o nosso foco aqui é trabalhar a parte inicial da ideia de temperatura, tá? Que a temperatura de um corpo está relacionada com a energia cinética das partículas do corpo, porque a temperatura digamos assim, é como se a gente tivesse medido quantas nossas moléculas estão vibrando no interior do nosso corpo ou dos objetos, tá? E isso nós temos essas escalas. Daqui a pouco eu volto nas escalas aqui para a gente falar um pouco mais das escalas, porque vocês vão observar que as escalas termométricas elas não vão aparecer nesse caderno aqui. Só que eu acho que é importante vocês saberem fazer as transformações de escalas logo aqui no início, aqui, tá? Porque a gente vai estar utilizando as escalas termométricas aí no futuro. Então, eu já vou fazer logo ela, depois eu defino calor e faço as outras informações desse conceito. Então, vamos lá. Então, a primeira escala, Celsius, que é a escala que a gente utiliza no Brasil e na maioria dos países do mundo. Em muitos países de língua inglesa, geralmente utiliza-se a escala Fahrenheit, tá? A forma como ela foi criada é tipo aleatória, tipo, o cara chegou num dia que estava frio e disse, isso é o 0 Fahrenheit. Aí no dia que estava bem quente, ele falou, isso aqui é o 100. E, portanto, eles criaram a escala deles baseada, tipo, num dia qualquer. No nosso caso do Brasil, a gente fez isso baseado na água, tá? Isso foi a escala Celsius. Não estou dizendo que foi o Brasil que fez, tá? Nem lembro quem foi que fez a escala Celsius. Provavelmente alguém com o nome Celsius no final, tá? Com o sobrenome Celsius. Aí vocês depois podem dar uma pesquisada aí sobre essa curiosidade. Inclusive, eu vou mandar depois algumas imagens no grupo de vocês, né, no grupo da sala, para vocês visualizarem algumas curiosidades teóricas sobre as escalas termométricas. E a terceira escala, a escala Kelvin, que é a escala utilizada como padrão no sistema internacional, tá, no meio científico.
E aí aqui eu já coloquei para vocês as fórmulas de conversão de dessas unidades entre si. Lembrando para vocês que o Celsius e Fahrenheit são escalas que utilizam o padrão grau, tá? Isso aqui não é grau de ângulo, tá? Mas ele usa o grau aqui, por exemplo, 32 graus Celsius, 50 graus Fahrenheit. Mas a escala Kelvin, ela não utiliza grau, ela é como se fosse um número normal, tipo o 0, 50 Kelvin, ele não utiliza o grau como método de verificação dessa escala, tá? E ela é utilizada como sendo do zero absoluto até aí alguma temperatura positiva, e nesse caso a gente não utiliza valores negativos para a escala Kelvin. Isso é semelhante ao que acontece com o tempo, tá? Quando a gente utiliza o tempo, verifica que nunca o tempo fica negativo, a gente não trabalha com tempo negativo, então só abrindo esse leque aí, a escala Kelvin nós não utilizamos também com valores negativos, tá? Somente com valores positivos para essa escala. Bom, então vamos dar continuidade aqui. E primeiro, antes da gente resolver... Oi? O Fahrenheit, então, dá para usar negativo, né? Fahrenheit e Celsius, sim. Kelvin, não. A gente não possui, na verdade, números negativos por Kelvin, porque a gente coloca o 0 Kelvin como sendo zero absoluto. Então, a partir desse zero, né, para a esquerda dele, digamos assim, a gente não trabalha com quantidades negativas para o Kelvin. Bom, e aqui a gente tem as fórmulas de conversão das unidades. Celsius para Fahrenheit e Celsius para Kelvin. Eu não coloquei a fórmula de Fahrenheit para Kelvin e vice-versa, só porque eu não vejo tanta utilidade nela. Geralmente nós trabalhamos ou com Celsius ou Kelvin. Então, se você tem uma escala, um valor em Fahrenheit, geralmente ele vai pedir para Celsius, tá? Dificilmente pede para Kelvin, mas se pedir, você converte primeiro para Celsius e depois converte para Kelvin. Enfim, agora vamos ver como que a gente utiliza essa fórmula na prática, tá? Vamos pensar no seguinte, ó. Vou abrir aqui meu editorzinho aqui, né, de imagem, e vamos pensar na seguinte maneira. Vamos pensar que nós temos, por exemplo, 25 graus Celsius. Deixa eu mudar a cor aqui para uma cor preta. Vamos lá. Então, imagina que a gente tem 25 graus Celsius, e aí a gente vai converter, tá, isso aqui em Fahrenheit e depois para Kelvin. Bom, se eu quero converter Celsius para Fahrenheit, eu utilizo essa primeira fórmula aqui. Então, o valor em Celsius sobre 5 é igual ao valor em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, é só uma regra de 3, aí, uma fração aí que a gente vai utilizar. Então, vai ficar assim, ó, 25 sobre 5. Isso aqui vai ser igual a F menos 32. Tá? Só olhando ali a fórmula. Sobre 9. Geralmente, a gente multiplica cruzado, tá? Nesse caso aqui, eu não vou multiplicar cruzado, porque eu posso simplificar o 25 com 5, tá? 25 dividido para 5 dá 5. E aí eu vou escrever dessa maneira aqui, pois nesse caso fica mais fácil, né? Se eu simplificar logo e depois eu multiplicar cruzado. Lembrando que quando a gente faz a divisão ali, fica um 1 embaixo. E aí é só multiplicar cruzado. Ó. Multiplicando cruzado vai ficar, ó, 1 vezes F menos 32, que é só repetir, F menos 32. E do outro lado, 5 vezes 9, 45. Bom, o segundo passo, passar o 32 para o outro lado, somando. Então, F vai ser igual a 45 menos 32. Melhor, mais 32, porque está negativo, passa positivo. E 45 mais 32 vai dar 75 graus Fahrenheit. Então, observem o seguinte, ó. 78, 77, desculpa. 77. Ô, rapaz, tem gente prestando atenção. Muito obrigado, olha só. Então, 77 graus Fahrenheit. Aqui a gente pode perceber o seguinte, ó, que 25 graus Celsius aqui, que geralmente é uma temperatura bem agradável, para o Mato Grosso isso aqui já é neve, né? Mas, para o restante do Brasil, isso aí está uma temperatura agradável. Então, no caso do Fahrenheit, se você estivesse se comunicando com alguém que não sabe Celsius, você teria que dizer para ela que a temperatura, nesse caso, seria de 77 graus Fahrenheit. Então, é bem simples de fazer a conversão.
substitui o número e faz conta, tá? Então, conta aí é com vocês mesmo, tá? Agora, a pergunta seria... Oi? Então, 77 Fahrenheit, no caso, são 25 graus Celsius. Sim. Ah, tá. Entendeu? Aí só Entendi. fazer continha. No caso de Celsius, de Kelvin, olha só a fórmula. Kelvin é igual a Celsius mais 273. Ou seja, ó, Kelvin é Celsius mais 273. Então, se eu quero saber o valor da escala em Kelvin, então eu vou vir aqui e substituo 25. Ó, 25 mais 273, que é mais fácil ainda do que fazer aqui a conversão de Fahrenheit. Então, ó, 25 mais 273 vai dar... Ó, 5 mais 3, 8. 2 mais 7, 9. 298 graus Kelvin, né? Graus não, desculpa. 298 Kelvin. Então aí acabou. Então é bem simples de calcular as conversões, tá? É só você substituir e fazer o cálculo. Não tem assim, sabe, aquele mirabolismo louco, assim, fazer interpretação. Não precisa de interpretação nenhuma. Substitui na fórmula, tá? Taca na fórmula aqui e faz o cálculo. Entenderam? Ô, Kennedy, Sim, senhor. Fala, Arthur. tem algum outro tipo de medida de temperatura? Tem, a gente pode, nós mesmos podemos criar algumas se a gente quiser. Na moral? Em termos oficiais, tá? Eu não lembro de nenhuma oficial, tipo, que alguém use. Mas a gente poderia criar uma escala. Tá? A gente poderia pegar, por exemplo, criar uma escala baseada na gasolina. O tempo em que a gasolina vira, por exemplo, gelo, né, entre aspas, né, vira sólido, e pegar uma outra em que a gasolina evapora. Aí a gente poderia fazer uma regra de 3, né, fazer uma razão e proporção e criar uma escala de conversão de, por exemplo, da nossa escala baseada na gasolina e para Celsius, que é baseado na água, ou para Kelvin, que é baseado no Sistema Internacional de Unidades. Ou Fahrenheit também, que é pelo pessoal da língua inglesa que utiliza, né? A gente pode sim criar várias unidades diferentes aqui. Deixa eu fechar isso aqui para não ficar incomodando. E aí a gente poderia criar uma, tá? A gente pode, num outro momento, eu posso fazer uma live com vocês só para a gente criar uma unidade aí do nada. A gente inventa alguma coisa e cria uma unidade que é nossa, tá? Não serve... Isso é chique, isso é chique. A gente poderia colocar o nome da unidade de Marcelos. Não, Marcelo, é horrível esse nome. Poderia, mas só se a gente quisesse, tipo, que ela não servisse para nada. Coloca leite. Mas a gente poderia criar Leite. assim, e colocar o nome que a gente quisesse, tipo, Terceirão 2020 aí. Rumo a 2023. 77 Quem entendeu terceirão a piada 2000. sabe, né? Quem participava entendeu a das piada? aulas entenderam aí a Não referência. lembrou só pra quem manja da referência. 2022. Não, pô. 2023, pô, entra ano que vem na faculdade, faz aula de manhã, tarde à noite, termina em 2023. Com certeza. Só pagar a matéria em tudo quanto é curso diferente. É uma ideia. Por exemplo, se você fizer matemática, você pode fazer disciplinas na computação de manhã, na contábil de manhã, na agronomia à tarde, e na matemática à noite, por exemplo. Então, você terminaria o curso rapidão. Se passasse das disciplinas, né? Se passar, rapidão termina. Mas, enfim, né? Bola pra frente. Oi. Então, Tem um negócio como, no meio tipo, do ano aí que não precisa de redação. Tipo assim, se você tem como você adiantar o término do seu curso? Tem, se você conseguir fazer as disciplinas. Se você tiver tempo e Mas te daí, no aceitarem, né? Porque Mas daí, geralmente, na Unemat, pelo menos, o professor da disciplina, ele tem que aceitar o aluno. Se você fizer o requerimento lá que quer fazer a disciplina, o professor te aceitar, aí você pode fazer, e aí você vai adiantando o curso, por exemplo. Geralmente, as pessoas não adiantam o curso, as pessoas vão pagando as matérias que vão reprovando. E quando eu fiz a minha faculdade, eu consegui adiantar 2 disciplinas. Então,
quando eu terminei a faculdade, em vez de estar fazendo 7 disciplinas lá no último semestre, eu fiz 2, parece, ou foi 3. Acho que foram 3 disciplinas que eu fiz. Então, tipo, ajuda, né? Sair adiantando. É bom, porque aí no final do curso você fica mais livre, né? Eu ia 2 vezes na semana na faculdade, se eu não me engano. Aí tem essas vantagens. Mas enfim, a gente viu as escalas, viu como converte, né? Comentei com vocês que a gente pode criar uma escala aí se a gente quiser, baseada em alguma coisa, em alguma observação, né? Mas para a gente criar fórmulas, aí a gente tem que usar um pouco de matemática, e geralmente isso envolve razão e proporção, né? Que seria aquele princípio lá de regra de 3, que a gente estuda no início lá, antes de entrar mesmo em regra de 3, tá? Que é razão e proporção. Mas vamos agora para o calor, né? O que é o calor? O calor é energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura entre corpos. Aqui vale um detalhe importante. Temperatura e calor são 2 coisas diferentes, tá? Temperatura é a grandeza associada ao valor térmico de um corpo, tá? A gente usa o nome temperatura para essa grandeza. E o calor é a energia térmica que sai de um corpo e vai para o outro. Então, por exemplo, quando você coloca uma panela no fogo e ela esquenta, e aí você vai pegar, por exemplo, no cabo da panela, naquela arte que tem na panela para você pegar, aquilo que você sente, tá? Aquele calor que vai na sua mão e queima a sua mão, aquilo é o calor. É isso que é o calor. Como a sua mão está menos quente do que o cabo da panela, você sente calor. Se por acaso, né, a panela não estivesse tão quente assim, tivesse uma temperatura que tivesse a temperatura da sua mão ou menos que a temperatura da sua mão, você não sente a sua mão queimando, tá? Isso só acontece quando a temperatura está superior à da sua mão. Um detalhe importante, a gente sente que algo está gelado quando a temperatura daquilo está inferior à temperatura do nosso corpo, tá? Por isso que a gente sente que algo está gelado ou não. Como o calor ele é uma energia, então a unidade padrão no sistema internacional é o Joule, tá? Com a letra J maiúscula. E no sistema usual a gente usa a unidade de calorias, tá? E aí a gente abrevia CAL, ou seja, cal, tá? Para calorias. Então, calor é energia térmica. E aí depois a gente... Oi? Tem como converter de joule para caloria ou quando usar um vai usar o outro? Tem. O valor é aproximadamente 4,1, e aí a gente tem que observar nas questões, tá? Algumas questões eles indicam para a gente usar, usa que é aproximadamente 4, por exemplo. Mais precisamente seria 4,1, mas mesmo assim é uma aproximação, tá? É um valor aproximado. Mas aí multiplicaria por 4,1? Sim. Se fosse preciso converter, a gente multiplicaria por 4,1. Tá? Beleza. Uma observação que vocês vão encontrar na página 86 do livro de vocês é o seguinte: os corpos não possuem calor. Os corpos possuem energia térmica, tá? Energia de agitação das partículas. O calor é o que sai de um corpo para o outro. O corpo que está mais quente libera energia térmica para o outro corpo que está menos quente, e essa energia que sai, essa energia em trânsito é chamada de calor, tá bom? Então, quando você olha para uma pessoa que ela está com febre, ela não está com calor, na verdade, tá? Ela não está com calor, ela está com energia térmica alta, tá bom? Isso, claro, sempre falando de maneira fisicamente padrão, tá? Fisicamente correta. No dia a dia a gente usa palavras que na física nós não poderíamos estar utilizando um conceito padrão. Uma outra coisa que a gente precisa entender sobre o calor são os mecanismos de transferência de calor, que a gente tem aqui, eu vou estar explicando no slide, depois eu volto para o livro, tá? Gente, calor é uma parcela da energia térmica trocada entre 2 porções de matéria, devido à diferença de temperatura entre elas. Semelhante, né, parecido com o que a gente vai ver em diferença de potencial quando nós estivermos estudando energia elétrica, ou corrente elétrica e DDP. Primeiro, as observações que nós temos que ter no estudo do calor. Nenhum corpo possui calor, eles possuem energia térmica.
Não existe conceito de frio nem física, tá? O frio, na verdade, é uma temperatura inferior, é uma temperatura baixa, tá? Então a gente chama isso de na vida cotidiana, usamos isso, né? No cotidiano, nós chamamos isso de frio, mas na física a gente não usa a palavra frio, tá? Terceira observação: corpos trocam calor até que haja um equilíbrio térmico. Então, quando os dois corpos tiverem a mesma temperatura, e aí, num modelo, sabe, fictício, num modelo, sabe, ideal, eles parariam de trocar calor, mas na prática, dificilmente a gente consegue aí atingir 100% de equilíbrio térmico, porque nós dificilmente conseguimos isolar os corpos, tá? Por exemplo, se você pega esses dois objetos que aparecem aqui na imagem, esse cubo e esse cilindro, se a gente coloca eles para terem um equilíbrio térmico aqui, provavelmente a gente não vai conseguir 100% disso, porque existe um ambiente ao redor, tá? Então, eles dois não vão entrar entre si em equilíbrio térmico. Depois de um tempo, pode acontecer de entrar em equilíbrio térmico, mas parte da energia que eles possuem térmica não vai ser distribuída igualmente entre os dois, tá? Vai ser cedida no ambiente. Claro que, levando em consideração os exercícios, geralmente nós vamos considerar que os corpos estão isolados termicamente. E aí entra outro detalhe. Corpos isolados termicamente significam que eles não trocam energia térmica, tá? Eles não liberam calor e nem recebem calor do lado de fora do sistema, tá? Somente entre si no sistema. Kennedy, Oi. Tem na vida, assim, tem animais que se adaptam muito rápido ao calor e ao frio. O que acontece com eles? O que acontece é que o sistema biológico deles, devido à evolução que eles tiveram durante aí toda essa eternidade de vida que temos na Terra, eles conseguiram se adaptar. Eles passaram por tantas mudanças abruptas que os descendentes conseguem manter esse padrão, conseguem, digamos assim, se adaptar muito bem a esse conceito. Você vai encontrar, por exemplo, alguns animais que, quando vem o frio, eles hibernam, né? Existem alguns sapos que, se eu não me engano, eles congelam e não morrem. Eles, quando vem o digelo, né? Quando passa aí o inverno e vem a primavera, e depois o verão, eles derretem, né? O gelo derretem, e existem algumas substâncias no interior do corpo desses sapos, desses anfíbios, que, quando eles estão descongelando, essa substância faz com que esse descongelamento aconteça de forma linear. Então, ele não vai, digamos assim, a cabeça dele descongelou, mas o pé não. Então, o pé não entra em necrose. As pernas descongelaram, mas o cérebro não. Então, as pernas ficaram sem se movimentar, então atrofiou. Não vai acontecer esse tipo de efeito com eles, porque eles descongelam de maneira linear. Então, existe uma enzima, né, uma substância no interior dos corpos desse tipo de animal que faz com que esse animal ele não morra devido ao degelo. Só uma observação, tá? Tudo isso vocês conseguem aprender assistindo o Discovery. O Discovery, tá? Isso aqui, apesar de que vocês podem pesquisar sobre isso, mas assistindo aqueles canais de animais na Sky, por exemplo, quem tem Sky, sei lá, no YouTube, quem quiser, vai conseguir saber algumas coisas referente a isso, tá? Então, alguma dúvida mais aí? Não, só isso, pô. De boa. Vamos lá, ver um exercíciozinho bem simples, ó. É comum nos referirmos a dias quentes como dias de calor. Muitas vezes ouvimos expressões como hoje está calor ou hoje o calor está muito forte, quando a temperatura do ambiente está alta. A questão é a seguinte, nesse caso, a gente está utilizando termos do dia a dia, que são termos que, na física, são termos que estariam incorretos, tá? Se você escrever um texto científico, né, um artigo científico, se você for escrever na faculdade, termos como esse, você vai acabar errando, ou pegando aí, digamos assim, mandar refazer o seu trabalho por conta de termos como esse. Então, aqui a pergunta é a seguinte, qual seria a ideia aqui associada? Primeiro,
o calor de um corpo depende da sua temperatura. Segundo, o calor é sinônimo de temperatura alta. C, calor é energia térmica em trânsito. D, calor é a quantidade de energia térmica contida em um corpo. E E, calor é diretamente proporcional à temperatura, mas são conceitos diferentes. Aqui a pergunta é a seguinte: qual dessas informações está correta, levando em consideração que todas essas informações, entre aspas, aqui, elas estão erradas, tá? Nesse caso, dizer que elas estão erradas acontece por quê? Porque calor, ela não é temperatura. Calor é energia térmica em trânsito, tá? Então, essas informações, fisicamente falando, estão corretas e incorretas, tá? Erradas, porque calor não é temperatura. Calor não é energia no corpo. Calor é a energia que sai do corpo, a energia em trânsito, tá? Exemplo disso, vocês devem estar vivenciando um momento em que, se vocês saem de casa e vão entrar no Jubão, vão entrar em alguns estabelecimentos comerciais, vocês devem ter visto que estão apontando um termômetro para a cabeça de vocês. Vocês sabem disso? Alguém aí já passou por essa situação? Eu. Então, por que consegue se medir temperatura do corpo da pessoa apontando um objeto para a cabeça da pessoa sem encostar na pessoa? Por que isso acontece? Porque, gente, o calor é a energia térmica que está saindo do nosso corpo, então está emanando do nosse corpo, né? Como se fosse uma aura saindo do nosso corpo aí. Então, nesse conceito, nesse processo, a gente pode sim verificar quanto de calor está saindo do seu corpo e saber mais ou menos como que é a sua temperatura. Deu para entender aí? Se o cara sai de um sol quente pra caralho e tá quentão e entra no Jubão e vai achar que tá com Covid. Se tiver muito quente, né? Dá. E é claro que na prática, se vocês forem lá e verificar, a temperatura de vocês vai estar bem menor do que a temperatura real, tá? Tem que estar menor do que a temperatura real, a que sai de você. Eles conseguem captar no termômetro. Se tiver, por exemplo, a 37 graus Celsius, é porque você está com febre. Acho que foi sábado que eu fui na rua. Eu fui em 2 estabelecimentos que tinha esse negócio. Aí um deu 36 e pouquinho e o outro deu 34. Porque não dá, não dá exatamente essa temperatura. Porque como está distante, quando a temperatura sai do seu corpo, a cada centímetro que ela anda, ela vai dissipando na natureza, né? Então tem que estar menor do que a temperatura do seu corpo, que é aproximadamente 37,5 graus, tá? A partir disso já é febre. Bom, e os mecanismos de transferência de calor? Existem 3. A condução, essa primeira aqui, a convecção e a radiação. E aí nós vamos voltar aqui na apostila, para a gente entender mais ou menos melhor como que isso acontece, tá? A condução, ela tem como característica a transferência de energia por meio de colisões entre as partículas do meio, sem que haja transporte de matéria, ou seja, as partículas, as moléculas vão vibrando e vão se chocando, e essa vibração e esse choque entre elas faz com que a temperatura aumente, tá? Uma observação importante é: a condução ocorre em qualquer meio material, isto é, sólidos, sólido, líquido, gasoso, só que aqui ela é mais predominante nos sólidos, tá? No sólido, a gente vai observa-se mais a condução do que a convecção ou radiação. Então, a gente vai perceber a condução quando você segura aqui no cabo de uma panela, de uma frigideira, de uma caçarola, enfim, de uma panela de pressão, e aí por diante. Segundo mecanismo de transferência de calor que é observado é a convecção, que é essa daqui na evaporação da água. A transferência de energia ocorre pela movimentação da matéria, tá? Você pode observar ali a água fervendo. Só ocorre nos líquidos e gases, tá? Nos sólidos não acontece a convecção, tá bom? Então, vocês podem observar, por exemplo, que você consegue sentir que a água está quente só colocando a sua mão próxima a ela, né? Então, tá convecção aí a água. Mas isso de você sentir só passando a mão perto da água quente é uma característica da radiação.
ou irradiação, tá? Tanto com I quanto sem I está correto. Tá? A radiação é a transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas, igual o estudo da ondulatória. Então, você sente o calor por meio da propagação dessas ondas, tá? Lembrando, todo o corpo da natureza troca calor por radiação. Nosso corpo, por exemplo, está emanando, está irradiando calor a todo momento. Então, a gente troca calor aí com o meio a todo momento. Por isso, por exemplo, tá, gente? Bem, deixar esse detalhe importante. Para você, estudinho aí que são viciados em Crepúsculo, deve ter assistido um dos Crepúsculos que mostra o Eduardo lá e o Lobinho lá e a menininha numa montanha gelada. Não sei se vocês chegaram a ver esse filme, mas provavelmente sim, que vocês são viciados nesse tipo de filme. Lá mostra um momento em que está tão frio que o carinha, o lobo lá, se abraça com a menina para ela ficar quente, já que o vampiro lá não possui calor, já que ele é morto, então não tinha como esquentar a menina. E aí o lobo vai lá e esquenta ela. Isso se dá porque o corpo da gente, né, o corpo de alguém vivo, pelo menos, está emitindo calor a todo momento. Então, por esse processo, um transfere energia térmica para o outro, tá? Então, só para, como exemplo, convecção e radiação aí em corpos humanos. Lembrando que no corpo humano não há convecção, tá? Já que nós somos sólidos, apesar de ter líquido por dentro. Mas enfim, vamos ao último exemplo, é o exemplo da garrafa térmica, tá? Ou vaso de Dewar. Nesse vaso, nessa garrafa, como se vocês podem abrir qualquer garrafa de café na casa de vocês, vocês vão ver uma tampa de plástico, geralmente. Dentro dessa tampa, dentro dessa garrafa, vocês vão ver, se vocês olharem pelo orifício em que você coloca o líquido, vocês vão ver lá dentro uma superfície espelhada, um sólido que possui tipo um espelho lá dentro. Essa superfície, essas paredes espelhadas aqui, elas servem como meio refletor. E essa reflexão que ele ocorre é uma reflexão da radiação das ondas eletromagnéticas quentes, das ondas de calor dentro da garrafa, fazendo com que o líquido, quente ou frio, não transfira por meio de radiação calor para fora e nem receba, tá, calor externo por meio de ondas eletromagnéticas. Vai ter suporte isolante, vai ter uma capa, né, um invólucro de plástico, e vai ter um vácuo entre as paredes. Tudo isso, ó, o plástico, o isolante, o vácuo e as paredes refletoras servem para diminuir a troca de calor do meio externo com o interior da garrafa. E isso ocorre dos dois pontos, tanto quando o líquido é frio quanto o líquido quente. Tá? No líquido quente, ela evita com que o calor do líquido saia, né? A energia térmica do líquido saia, fazendo com que o líquido esfrie mais lentamente. Tá? No caso de garrafas térmicas usadas para água, para gelo, para, enfim, líquidos frios, tá? Ela impede com que o calor de fora entre dentro da garrafa, fazendo com que o líquido esfrie de maneira mais rápida. Tá? Esse aqui é o exemplo da garrafa térmica. E aí, esse outro exemplo que nós temos aqui, eu vou explicar para vocês numa aula futura, porque é um exemplo de dilatação térmica, que vai ser o exemplo da aula que vem, na semana que vem, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Espera aí que deixa eu perguntar um negócio. Pode perguntar. É uma dúvida minha de Marcelo aqui. Peixe bebe água? Não, peixe respira água. Beleza. Só isso bom? mesmo. Mais dúvidas, Então, vocês podem perguntar aí. Mas e aquele peixe que tipo, sai para tomar um ar assim? Por isso, da mesma forma que nós, seres humanos, pegamos e bebemos água, já que nós respiramos ar, os peixes, eles respiram água e bebem ar. Que massa, velho. Sim, da hora. Né? Entendi. Essa parte eu vou ter que editar. Tirar fora do vídeo. Do vídeo, pô, curiosidade. Curiosidades dos caras. Curiosidade do seu público aí do YouTube. É verdade, hein, cara?
Mais perguntas aleatórias? É só perguntar aí. Então, pessoal, eu vou mandar. O Kennedy, Água viva. assim, Água viva. o Beber água. Magneto pegar e tentar levantar o martelo do Thor, ele consegue ou não? Porque ele não é digno, mas ele levanta metal, e aí? Ainda bem, pior que os dois são da mesma franquia, né, da Marvel, né? Dá nem para rebater usando isso, né? Mas Tem um quadrinho, eu acho que tem um quadrinho que ele faz isso, pô. Ele não consegue levantar, tipo, mas ele consegue, tipo, mexer um pouquinho, tá ligado? Teve uma parte então- que o Thor jogou nele, ele conseguiu desviar o martelo. É meio contraditório. Então é igual o Thanos, não, igual o Capitão América, né? Ué, mas Mas- e, tipo, Depende, e o Visão isso que tudo consegue? depende de quem cria a história, né? Mas se Do você parar pra roteirista. pensar, ele não encostou no martelo. Bom, deixa eu logo fechar essa aula aqui, para não estar gravando essas bobagens aqui, vou parar de gravar.